Nelson, você já fez uma queixa contra uma provedora de plano de saúde? Você que nos acompanha? Atenção, porque um levantamento mostra que no Brasil, por dia, são mais de 800 reclamações formais desse tipo na ANS, a Agência Nacional de Saúde. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o diretor executivo do Instituto Ética Saúde, Felipe Venturini. Felipe, muito boa tarde. Nelson, boa tarde, Patrícia, tudo bem? Esse número que a Patrícia trouxe de 800 reclamações por dia para o universo que há de pessoas que têm plano de saúde, é pequeno ou é grande? Ele é gigante, né? Primeiro explicar, esse número ainda não é o número total. O levantamento feito pelo Instituto Ética Saúde, ele trouxe um diferencial dentro desse contexto de ineditismo, né? Usando um processo de inteligência estruturada, para que a gente possa trazer o letramento social em saúde, trazer o controle social, para que a população, que o beneficiário do plano de saúde entenda, e aí ele possa, desde a escolha até o desfecho final, ter esse acompanhamento. Então, o que nós fizemos para detectar esses 800 e poucos casos por dia? Agrupamos os principais planos de saúde. Então, nós fechamos os grupos econômicos e levantamos os 10 principais. Então, em 2 anos, foram 622 mil NIPs aproximadamente, que é a notificação de intermediação preliminar, dando um aspecto de 800 e poucas NIPs por dia. Então, essa concentração ela é enorme, visto que ela concentra apenas os 10 principais grupos econômicos no país. Agora, Felipe, muitas vezes a pessoa pensa, nossa, que dor de cabeça que começou para mim, não estou conseguindo uma autorização. Não. O quanto a justiça hoje é célere, consegue dar andamento, às vezes a pessoa não consegue esperar, não pode esperar, está tratando da saúde, de um tratamento importante, um exame que é primordial, um diagnóstico que precisa ser rápido. O quanto a justiça hoje é célere para avaliar tratamentos e esses tipos de reclamações? Nós temos aí 2 fatos diferentes e 2 instâncias diferentes. Quando a gente começa com o NIP, notificação de intermediação preliminar, nós estamos falando de uma agência reguladora, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde, que traz essa intermediação, essa reclamação do usuário do plano de saúde. Então, nesse contexto aí, ela vai encaminhar para a operadora de plano de saúde e temos um problema identificado também. Qual é o aspecto do desfecho total? Nós temos indicadores de resolução dos problemas, mas nós não temos essa rastreabilidade. E tem, objetivamente, dentro da sua pergunta, quando nós vamos falar de acesso à justiça, da judicialização, nós estamos falando do Poder Judiciário. Existem nuances de celeridade no país a depender do problema. Existe, por um lado, um grupo de pacientes, de usuários que só possuem muitas vezes a justiça para requerer o seu tratamento. Quando a gente fala, por exemplo, das doenças raras, dos medicamentos tidos como de alto custo e afins, só tem a necessidade e só consegue se recorrer ao Poder Judiciário. E aí nós vamos ter que depender do caso a caso. Muitas vezes, quando ele tem um advogado que consegue agilizar, consegue uma liminar mais rápida para aquele problema. Muitas outras vezes não. O caso ele é muito grave e a morosidade da justiça vai impactar na qualidade de vida, às vezes até na própria manutenção da vida daquele paciente. Então, nós temos estudos, por exemplo, se nós observarmos, existem casos que desde a petição inicial até a sentença final, a depender do processo do tratamento, nós temos aí 300 dias. Nós temos 400 dias, nós temos casos de pedido de liminar, que do protocolo do pedido até a sentença do pedido de liminar, nós temos 40 dias. Como nós temos casos de 48 horas, vai depender daquele juízo, daquele momento. Então, de forma geral, e nós estamos falando em nível nacional, tá? De todos os estados da federação, vai depender do caso concreto. Acho que a justiça ela deveria ser estruturada para poder o acesso ele ser garantido. E a judicialização ser identificada como um braço para manutenção da vida,
Por exemplo, os processos que nós começamos a falar de NIP, das negativas dos planos de saúde, das auditorias contrárias e afins, que ele possa ser utilizado para que o tratamento do paciente, do usuário, ele seja garantido. Então, novamente, falar de celeridade da justiça, nós vamos ter que fazer uma análise do caso concreto. Porém, a judicialização ela deve ser defendida em prol dos pacientes, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, é o único meio de acesso que o paciente tem para conseguir o direito do seu tratamento, do seu ente querido. Doutor Felipe Venturini, diretor executivo do Instituto Ética Saúde, muito obrigado. Obrigado, Patrícia, obrigado, Nelson. Um abraço. Obrigada, doutor. Agora, 1h25.